Ótimo. Haribol. Então, muito bem-vindos. Sempre quando a gente começa um estudo védico, a gente começa por se conectar com o Guru Paramparam. O Guru Paramparam é a sequência de mestres espirituais, porque é através dessa forma que nós adquirimos o conhecimento. Os Vedas explicam as formas de adquirir conhecimento e essa é a forma principal, que é através de um mestre, de alguém que te explica. E a gente aprende e aprende da forma correta. Não sei se algum de vocês já tentou ler o Bhagavad Gita antes, provavelmente sim, e provavelmente descobriu que é difícil de entender, que a gente vai ler e a gente fica mais confuso, não entende do que estão falando, ou interpreta às vezes de uma forma meio fora do que realmente é. Então é por isso que, além da escritura, a gente precisa de um agente vivo que recebeu esse conhecimento de alguém e que, portanto, a gente pode ter mais possibilidade até mesmo de perguntar, de poder compreender realmente do que se trata essa informação que há no Bhagavad Gita. Então, para a gente primeiro adorar o mestre espiritual, nós cantamos uns mantras. Então, se vocês quiserem se conectar com esse mantra, eu convido que vocês permaneçam nessa atitude de oração, que para que vocês também, quem sabe o mantra pode cantar e quem não, simplesmente escuta e se conecta com esse pedido de querer que esse conhecimento chegue aos nossos corações de tal forma que seja compreensível para o nosso intelecto e para o nosso coração. Então, o mantra é Om Ajnanam Timirandasyan Jnanam Salakaya Chaksurunmilitan Jene Tasmai Sri Gurave Namaha Namam Vishnu Padaya Divyajnanam Pradayine Srimate Paramadvaiti Swamina Sirupine Sharanagata Bhaktavya Sudha Bhakti Vidadine Vishuddha Bhakti Siddhanta Dharadharani Sevine Vanchakaupatarubhyascha Kripa Sindhubhya Evasha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Haribol. Então, para vocês saberem, o primeiro mantra que eu cantei é um mantra para todos os mestres espirituais. O seguinte mantra que eu cantei é um mantra específico para o meu mestre espiritual. E o seguinte mantra que eu cantei é um mantra para todas as pessoas de conhecimento, os Vaishnavas, que transmitem esse conhecimento de geração para geração. E finalmente o Mahamantra Hare Krishna. Então, vamos começar, certo? Se alguém tiver qualquer dúvida, pode ficar à vontade, seja levantando a mãozinha ou fazendo um gesto por aqui para a gente ceder a palavra para perguntar. Então, o Bhagavad Gita, imagino que muitos de vocês já tenham ouvido alguma coisa, e para alguém é a primeira vez que vai escutar sobre o Bhagavad Gita? Não, todo mundo já escutou algo do Bhagavad Gita. Então, o Bhagavad Gita, ele faz parte dos Vedas. Especificamente, ele é um capítulo dentro de um livro muito maior chamado Mahabharata. Os Vedas, em resumo. Os Vedas, atualmente, eles se encontram escritos, e eles foram escritos 5.000 anos atrás. Isso é muito tempo. Isso é tipo 3.000 anos antes da era cristã. Então, é muito tempo. Só que os Vedas, eles existem antes de 5.000 anos atrás. Mas eles eram falados e transmitidos de geração para geração, falados com tradição oral. Porém, 5.000 anos atrás, começou algo que se chama Kali Yuga. Kali Yuga
é a era atual, a era em que nós estamos vivendo. Os Vedas, eles descrevem absolutamente todos os assuntos do universo. Ele não descreve apenas filosofia, também descreve a natureza, também existe o Ayurveda, que é a ciência médica, também descreve tecnologia, fala de todos os assuntos, de como é criado o universo e como que funciona o universo. E o que que é a entidade viva? Qual que é a diferença entre as principais energias que governam neste mundo? E é informação científica porque nós podemos verificar que aquilo que fala os Vedas é verdade. Isso é possível de se verificar com uma observação atenta. E os Vedas, eles existem desde o início do universo. Aí vocês podem se perguntar, mas como assim, se no início do universo só tinha uma explosão e germes e sei lá, e talvez macacos, e não existia o ser humano? De acordo com os Vedas, o ser humano existe desde o início do universo. No início do universo já foi criado o ser humano e desde o início do universo existem todas as espécies e elas são manifestações de diferentes níveis de consciência. E o primeiro ser humano criado é o Senhor Brahma. E ele recebe conhecimento diretamente do Criador ou da fonte de todas as energias do universo, que é a suprema personalidade de Deus. E ele recebe essa informação que são os Vedas. Mas, segundo os Vedas mesmo, existem quatro eras, ou quatro estações, por assim dizer, que se chamam Satya Yuga, a era dourada, Tetra Yuga, a era de prata, Dwapara Yuga, a era de bronze, e Kali Yuga. Kali Yuga é a era mais curta, também chamada de Era de Ferro, e é a época que nós vivemos atualmente. Esta época se caracteriza. Ah, muito obrigada. Aí ficou escrito no chat por Viviane, Vishnupriya. Haribo. Kali Yuga, ele tem umas características muito específicas. Conforme o tempo vai passando, a qualificação dos seres humanos vai mudando. Então, em Satya Yuga, as pessoas eram todas perfeitas. Em Satya Yuga, todo mundo era absolutamente legal, todo mundo era ecológico, todo mundo tinha uma mentalidade pura, ninguém invejava ninguém. Então, não se precisava nem sequer de ter regras tão estritas, não existia nem o rei, não existia nem ninguém que precisasse executar justiça, porque todas as pessoas naturalmente se comportavam de forma justa. Mas conforme avançam as eras, as qualificações vão se degradando e o meio ambiente também se degrada, porque ele responde à mentalidade das pessoas. E cada era se degrada mais um pouco, até que finalmente chegamos em Kali Yuga. Kali Yuga é uma era muito degradada, onde as pessoas estão muito acostumadas a realizar atividades que a gente chama de pecaminosas, no sentido de que vão contra a natureza, de que vão contra o que realmente nos ajuda no nosso crescimento espiritual. Então, Kali Yuga, os seres humanos temos memória muito curta. Então, os Vedas, eles são enormes, são gigantescos. Só o Bhagavad Gita tem 700 versos, e o Bhagavad Gita é apenas um capítulo de um livro que tem, eu não sei exatamente o número de versos, mas são milhares de versos. Então, mas esse dado eu posso conseguir para vocês depois. Então, os Vedas são enormes. Os Vedas se dividem em quatro Vedas. Então, só que nesta era, como é tão difícil para nós lembrar, é por isso que eles foram escritos, eles foram compilados e escritos. E quem fez essa compilação é Vyasadeva. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês uma tela para que vocês vão
Deixa eu ver como que eu faço isso. Então, dá para ver a minha tela? Dá, né? Dá para ver? Não, não está dando para ver a minha tela. Oh, oh. Ainda É, tá não, Bruna. escuro. É, Não, peraí, double click to... Tá Então, deixa carregando eu... ainda. Vamos esperar. É, deve estar carregando. agora sim. Agora foi. Agora deu? Ótimo. Madre Então, Amrita, desculpa te interromper. A senhora falou dos versos do Mahabharata, é isso? Quantos aham. tinham? Quantos Eu versos? pesquisei aqui agora, são 200.000 versos. 200.000 versos. Sou Mahabharata. É bastante. É bastante se a gente considera que o Bhagavad Gita é um capítulo dentro de um dos livros do Mahabharata. Então, só para a gente se contextualizar, então temos começa Kali Yuga e então Vedavyasa ele decide, ou ele na verdade ele vem com essa missão de compilar esse conhecimento védico. Então ele compila esse conhecimento védico e escreve, precisamente porque em Kali Yuga é muito difícil da gente lembrar das coisas que se escutam e do conhecimento escutado. Então, como a nossa memória diminui, por isso ele precisa ser escrito. E ele é escrito na língua sânscrita. O sânscrito é uma língua muito especial. Ela é todos os tipos de sons que possam ser produzidos com o aparelho, não sei como se chama esse aparelho de fala, né? Todos os tipos de sons que possam ser produzidos pela nossa boca, pela nossa língua, nossa garganta, tem uma forma de ser escrita no sânscrito, ou especificamente no Devanagari, que é o tipo de escrita em que se escreve o sânscrito. E o sânscrito, ele tem uma característica muito especial, e é que ele, por exemplo, o Bhagavad Gita, ele é escrito em versos. E os versos sânscritos, a poesia sânscrita, ela tem uma estrutura tal que, por exemplo, o Bhagavad Gita tem dois tipos de versos. Um tipo de verso, que é o mais comum, ele está dividido em quatro linhas. E cada uma dessas linhas tem exatamente o mesmo número de sílabas. E não apenas isso, sino que a ordem das sílabas tem sílabas que se chamam leves, porque elas são curtas, porque tem um vocal curto, por exemplo, A. Isso seria curto. E tem sílabas que se chamam pesadas, porque elas são dobradas, então seria A. Então, A. E em cada verso do Bhagavad Gita, cada linha está composta de exatamente o mesmo número de sílabas, e as sílabas leves e as sílabas pesadas estão exatamente no mesmo lugar. Em cada linha, exatamente no mesmo lugar. Por isso que o Bhagavad Gita, quando a gente lê, ele tem um ritmo. Tipo, tá, 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 porque exatamente conserva sempre o mesmo ritmo. E isso não é um assunto meramente estético, isso é um assunto muito importante que nos permite validar a informação do Bhagavad Gita e saber que ele não foi mudado, que ele não teve nenhuma transformação ao longo do tempo. Então, todos os versos do Bhagavad Gita e todas as escrituras védicas em geral, se alguém tirar uma sílaba só, é possível saber. Então, isso é muito interessante, porque quer dizer que em 5.000 anos, o Bhagavad Gita não teve nenhuma alteração, certo? Se alguém for tendo alguma dúvida, por favor, pode perguntar, tá bom? Então, e essa é uma forma, é algo muito importante, porque é bem... Às vezes, as escrituras acabam sendo adulteradas,
porque alguém decide que isso não entendeu, que isso não é bem assim, ou alguma coisa assim, mas o Bhagavad Gita não tem como adulterar, porque se alguém adulterar, simplesmente é fácil de saber para alguém, obviamente, que conhece a estrutura do sânscrito, simplesmente contando as sílabas de cada linha, vai saber. Então, o Bhagavad Gita não tem como ser adulterado, então, por isso, em qualquer Bhagavad Gita que vocês encontrem no mundo, o verso sânscrito vai ser exatamente igual. Agora, a interpretação, a pessoa pode querer interpretar de uma forma ou de outra. Porém, tudo que está em sânscrito se fala que tem uma interpretação direta e uma interpretação indireta. A interpretação direta quer dizer, eu entendo exatamente o que está escrito e eu aceito isso como o significado. Eu como sorvete. Então, eu entendo que o significado é exatamente o que está escrito. Eu como sorvete. E a interpretação indireta é se vocês quiserem interpretar, por exemplo, não, mas a Amrita não come sorvete porque ela não gosta de sorvete, então provavelmente ela estava tentando dizer que ela come pão, mas ela usou a palavra sorvete. Então, essa é uma interpretação indireta. Mas, na verdade, essa interpretação indireta só se usa quando a interpretação direta não faz sentido. Então, por isso é que nós usamos a interpretação direta. O que está escrito no Bhagavad Gita é isso que nós compreendemos como o sentido do Bhagavad Gita. E a partir daí nós entendemos o Bhagavad Gita. Então, por exemplo, tem uma palavra em sânscrito que pode querer dizer que uma situação que aconteceu muitos anos atrás, tipo, centenas de anos atrás, com o Acharya, que tem uma palavra que pode querer dizer vermelho como o lótus, ou pode querer dizer, essa mesma palavra pode querer, pode significar o rabo do macaco, ou né, a bundinha do macaco que é vermelha. Então, tem um verso que fala que os olhos de Krishna são vermelhos como, e tem essa palavrinha, né? Que quer dizer ou o rabo do macaco ou a flor de lótus vermelha. Então, teve um caso de um mestre espiritual assim muito famoso o mestre dele interpretava, não, na verdade está falando que os olhos de Deus são como o rabo de um macaco. E ele falou, não, é óbvio que não. A interpretação não pode ser essa palavra, tem que ser a interpretação indireta, porque a interpretação direta não faz sentido. Então, aí, nesses casos, se usa a interpretação indireta. Não, ele quis dizer a flor de lótus, vermelha. Mas essa interpretação indireta só se usa quando a interpretação direta realmente não faz sentido. Fora isso, o que prima é a interpretação direta. Então, até aí estamos certos? Tudo certo. Então, beleza. Então, bom, o Bhagavad Gita ele trata de 5 temas principais, que são karma. Karma quer dizer ação. Então, fala da ação. Kala, kala quer dizer tempo. Jiva, que Jiva quer dizer entidade viva, o que comumente nós chamamos de alma, mas a alma é um termo muito vago, no sentido em que dificilmente é bem definido o que é alma. Então, a literatura védica é muito específica quando se refere a qualquer coisa, cada coisa é bem definida. Então, Jiva se refere à entidade viva, ou seja, o ser individual consciente, ou seja, todos nós. Fala de Prakriti, Prakriti é a energia material, e fala de Purusha, a suprema personalidade de Deus, o desfrutador supremo. Então, esses são os 5 temas do Bhagavad Gita. E são 5 temas muito importantes, porque se a gente for ver, fala acerca do eu. Quem sou eu? Esse é o primeiro tema do Bhagavad Gita. Quem que é a entidade viva? Ou seja, quem é o eu? É uma pergunta fundamental. Quem é o eu? Fala de a energia material, o eu aqui neste mundo material, se relacionando com o corpo, se relacionando
com o mundo em geral. Então, de que é feita essa energia e quais são as características dessa energia material com a qual eu estou me relacionando? E como que acontece essa interação? Fala acerca da ação. A ação é muito importante, porque nós todos agimos, todos atuamos constantemente, a ação é inseparável da entidade viva. Unicamente quando o corpo, a entidade viva sai do corpo, é que o corpo fica inativo, mas enquanto a entidade viva estiver, a gente atua. Então, quais que são as regras da ação? Como que funciona a ação? Como que é a nossa atividade? A atividade, o que é a atividade? Como que a entidade viva e a natureza se relacionam uma com a outra através da atividade? Kala, que é o tempo, que determina precisamente como uma ação acontece e depois ela vai ter umas consequências. Então, o que é o tempo? E Purusha, que quer dizer qual é a origem disso todo. E quem que é a pessoa que cria isso todo, tanto que é a origem da entidade viva, quanto da natureza material, quanto do tempo, quanto da ação, da energia da ação, e para quem isso todo se destina. Que é basicamente perguntar qual é a nossa origem, qual é a origem do mundo, e o Bhagavad Gita vai lidar com esses temas, certo? Bom, se alguém tiver alguma pergunta até aqui, pode fazer, senão a gente continua. Tá tranquilo? Tá, vamos embora. Vamos embora, então. Ótimo. Então, vamos lá. Ótimo. Então, o Bhagavad Gita, como eu falei, ele faz parte do Mahabharata. Os Vedas, existem os 4 Vedas. Então, os Vedas são o Rig Veda, Yajur Veda, Atharva Veda e Sama Veda. Esses são os 4 Vedas. Muitos deles vão descrever os procedimentos ritualísticos que são feitos ou que eram feitos em eras passadas. E, bom, tem muitos assuntos que eles vão descrever. Fora os Vedas, existem os Upanishads. Esses 4 Vedas, também existem os Upanishads. Os Upanishads, eles são um composto dos Vedas que falam de uma forma mais mística, falam numa linguagem extremamente filosófica. E, portanto, é um pouco mais difícil compreendê-los. Mas eles são escritos de tal forma, uma forma poética, eles são escritos de uma forma que começa de um jeito e depois termina de tal jeito que parece que vai e volta a mesma informação, então era de tal forma que podia ser facilmente memorizado, mas eles falam de assuntos mais metafísicos, sim? Acerca da explicação de todos esses assuntos, só que de forma bem metafísica. Existe o Vedanta Sutra, que o Vedanta Sutra ele é a filosofia também fundamental, mas é muito difícil de compreender, porque cada sutra ele é uma frase muito condensada, que tem uma explicação filosófica muito condensada, um assunto filosófico muito condensado. Então, ele é como se Shanta Maharaj compara ele com uma uva passa, que precisa ser hidratada antes de ser consumida. Então, o Vedanta Sutra, normalmente todas as escolas filosóficas têm um comentário ao Vedanta Sutra. Nossa escola filosófica tem também o nosso comentário ao Vedanta Sutra, que se chama Govinda Bhasya. Além disso, existem os Puranas. Os Puranas, a palavra Purana significa história muito antiga, algo que aconteceu só que muito tempo atrás. E dentro desses Puranas, que são muitos, existe o Bhagavata Purana, que é o Purana principal, ou conhecido como o Purana Imaculado, que é o famoso Srimad Bhagavatam. E o Srimad Bhagavatam, também tudo isso que estou falando foi compilado pelo mesmo autor, por Vyasadeva. E o Srimad Bhagavatam, ele é o comentário natural ao Vedanta Sutra. Mas o Srimad Bhagavatam e os outros Puranas têm uma característica, é que eles são mais fáceis para a gente compreender, porque ele vai te explicar a filosofia através de contar coisas que, tipo, na prática. Então, o que aconteceu com essa pessoa, com essa outra pessoa,
E a partir disso, como que a gente pode compreender a filosofia na prática? E existem os itihasas. A palavra itihasa se refere à história. Então, a palavra itihasa significa história. Então, os itihasas narram acontecimentos históricos. O Mahabharata é um itihasa, porque ele vai narrar um acontecimento histórico. E esse acontecimento histórico é a famosa Batalha de Kurukshetra e tudo o que aconteceu antes e depois da Batalha de Kurukshetra. Como que eu passo aqui? Aí, passou. Então, o Mahabharata. Essa imagem está um pouquinho pixelada, mas bom. Então, o Mahabharata, como eu falei, ele é a história, especificamente, de 5.000 anos atrás. O que aconteceu? Acontece que 5.000 anos atrás teve um acontecimento muito importante, e é que Krishna, a suprema personalidade de Deus, ele pessoalmente desceu para esse planeta no qual nós estamos. Os Vedas explicam que, apesar de que este mundo é feito a partir da energia externa da suprema personalidade de Deus, ele tem muitas energias, ele é todo poderoso, e ele tem a capacidade de se manifestar dentro da sua própria criação. Então, isso é algo que é inconcebível, é tão inconcebível que muitas pessoas preferem simplesmente falar que é fantasia, que não dá para entender isso, mas é simplesmente porque é um assunto muito profundo. Mas Indira tem uma pergunta, pode falar. Eu ainda estou um pouco perdido um pouco. É, tem os 4 Vedas, e aí tem o que é o Vedanta e o que é o Purana mesmo, e a gente vai agora para a história de Krishna, né? A história de Krishna está no Purana, é isso? Eu não entendi. Que está dentro do Bhagavad. Batá. Então, os Vedas, são compostos por vários tipos de livros. Então, a gente chama os 4 Vedas, mas os Vedas são compostos também pelos Upanishads, pelo Vedanta Sutra, pelos Itihasas e pelos Puranas. Todo esse conjunto completo conforma os Vedas. Então, é um conjunto muito grande, é gigantesco. Então, e cada tipo de literatura védica tem uma característica. Então, existem o que se chama os 4 Vedas, no que os outros livros, os outros tipos de literatura não façam parte dos Vedas, mas existem 4 livros conhecidos como os 4 Vedas. Os Vedas foram divididos. O que fez Vyasadeva foi que ele pegou os Vedas, o Veda que existia, o conhecimento, a palavra Veda significa conhecimento, esse conhecimento acerca da verdade, a verdade absoluta, quer dizer, a verdade acerca desses 5 temas que a gente falou, acerca do ser supremo, acerca da natureza, da relação entre eles, o tempo e a ação. Então, e ele pegou esses Vedas e ele os dividiu para ser mais fácil. Então, aí dividiu em 4 Vedas, aí um outro composto chamado Upanishads, que é bem filosófico, um outro composto chamado Vedanta Sutra, mas também faz parte dos Vedas, mas ele é muito condensado. E um outro composto que é muito mais fácil de entender, que são os Puranas, que são as histórias antigas, mas também faz parte dos Vedas. Mas ele para nós é muito mais acessível. Existem muitos Puranas, então existe o Matsya Purana, existe o Varaha Purana, existem Vishnu Purana, existem muitos Puranas. São 108 Puranas principais. E dentre esses, o principal deles é o Bhagavata Purana, que é o Srimad Bhagavatam, também conhecido como Srimad Bhagavatam. E existem
outro composto, também compilado por Vyasadeva, também ele que escreveu, que são os itihasas. Que itihasa é como, ele atuou como um historiador. Então, ele contou a história que estava acontecendo 5.000 anos atrás. E aí, essa história de 5.000 anos atrás está compilada em um texto chamado Mahabharata. Ficou mais claro? Ficou claro. Ótimo. Eu tenho uma outra pergunta. Isso tem a ver com a questão. Essas histórias, essas várias histórias têm a ver também com um compilado o fato de ter muita história por conta de várias, não sei se é tribo ou de várias etnias na Índia, e aí cada uma tinha uma visão e se juntou, ou por causa de. Porque tem várias histórias? Porque são várias? Você sabe explicar? Sim, é porque os Vedas e as histórias que se contam acontecem de muitos anos atrás, mas tipo nós estamos acostumados a uma história que mais ou menos conta desde uns 3.000 anos atrás para agora. Só que essa história é apenas um pedacinho de toda a história do universo. Então, por exemplo, nos Puranas, a gente encontra histórias de milhares de anos atrás. E, obviamente, para nós que crescimos achando que o universo, que a vida no universo começou pouco tempo atrás, então é uma coisa difícil de entender. Mas os Vedas contam histórias que aconteceram logo no início do universo. Então, no Bhagavad Gita, a gente encontra, por exemplo, que ele descreve qual é a duração do universo. Qual é a duração de um dia de Brahma? Então, a gente vai encontrar em um verso do Bhagavad Gita que ele fala como a duração de um dia do Senhor Brahma para nós equivale a milhões de anos aqui nesse plano terrestre em que nós estamos. Então, o universo ele tem uma duração muito grande e nós estamos apenas vivendo um pedacinho do tempo. Então, a história que nós conhecemos de 3.000 anos atrás, assim, é apenas um pedacinho muito pequeno. Os Vedas vão te contar histórias que aconteceram milhões de anos atrás. E são histórias que têm datas, que se fala exatamente em qual momento do universo isso aconteceu. Agora, a gente pode ser difícil para a gente acreditar, né? Porque a gente está muito acostumado a que a história só começou pouco tempo atrás, mas quando você vai na Índia, você descobre que tem templos que foram construídos que são milenares. Na China também. Na Índia, na China, e que são templos que, tipo, 5.000 anos atrás fizeram um templo que hoje em dia, com a tecnologia moderna, é impossível de reconstruir. Então, quando a gente se encontra com uma cultura milenar, é impressionante. Nós, no Ocidente, não estamos muito acostumados com culturas milenares e com ver coisas que são antigas de milhões de anos. Diferente na Índia. Na Índia tem lugares que as pessoas sabem. O templo de Jagannatha, por exemplo, se sabe que ele foi construído em eras anteriores, tipo há muitos, muitos milhões de anos. E as pessoas estão acostumadas a lidar com essa duração do tempo. Para nós, no Ocidente, é algo novo. Mas é por isso que tem tanta história. Certo? Ótimo. Qualquer pergunta, qualquer outra pergunta, podem ir falando. Então, vamos lá. Prontinho. Então, agora então a gente vai falar um pouquinho do resumo do Mahabharata. Por quê? Porque o Bhagavad Gita, ele é um capítulo dentro do Mahabharata. Então, acontece que o Mahabharata, ele é a história contada por Vyasadeva. Estou querendo passar aqui de... Pronto. Então, ele é a história contada pelo próprio Vyasadeva, que, como eu falei, ele é o compilador dos Vedas. Ele viveu na época do Mahabharata, ele participou ativamente na história, então ele vai estar contando a história.
do que está acontecendo, sendo que ele mesmo participou. E essa é uma história particularmente importante, porque a suprema personalidade de Deus, Sri Krishna, estava presente na Terra naquele momento. Então, o que acontece nessa história do Mahabharata tem uma relevância não apenas histórica, não simplesmente por ser um fato histórico que realmente aconteceu, sino porque a origem da vida, a origem de tudo, estava presente aí. Essa consciência suprema estava presente na sua forma manifesta. Então, alguma coisa importante tem para nós, além de ser um fato histórico. Então, por isso que para nós é tão importante. De fato, o Bhagavad Gita é uma conversa que acontece no meio do campo de batalha de Kurukshetra. Exatamente poucos minutos antes de começar uma guerra gigantesca, que é uma guerra fratricida, uma guerra entre os Kurus e os Pandavas. Então, para a gente poder compreender quem que é quem nessa história, a gente está acostumado a que Krishna e Arjuna são as duas pessoas que conversam no Mahabharata, no Bhagavad Gita. Mas para a gente poder compreender quem é quem, então eu preparei um pequeno resumo da história do Mahabharata. E aí a gente vai poder entrar no Bhagavad Gita com uma ideia mais clara de quem é quem, certo? Madre Ambrita, deixa eu Pode só falar. pedir para a Indira baixar a mãozinha, porque senão depois a gente vai achar que é uma nova pergunta. Ou se tiver Obrigada, uma pergunta, Haribo. a gente não vai responder atendendo que pensando que era a mãozinha que já passou, né? Beleza. Então, bom, se alguém tiver qualquer pergunta, vai fazendo, então vamos lá. Então, hoje a gente, para entrar nessa introdução, vamos falar um pouco acerca da história do Mahabharata. Então, Mahabharata, ele vai contar a história de uma família específica chamada os Kurus, sim? E especificamente a partir de Shantanu, o rei Shantanu era um rei muito piedoso, que ele liderava, era o líder da dinastia Kuru. E a capital da dinastia Kuru é Hastinapura. Hastinapura é o que hoje se conhece como Delhi, é a capital da Índia. Mas na época do Mahabharata era a capital do mundo. A terra inteira era governada desde Delhi. E esse lugar era conhecido como Hastinapura. E ele é o rei de uma grande linhagem chamada que é o rei Bharata, sim? Por isso que a gente no Bhagavad Gita frequentemente vamos escutar que Krishna se dirige a Arjuna como o Bharata, porque ele é descendente do rei Bharata, da dinastia do rei Bharata. Ele foi um rei muito importante que viveu ainda muitas gerações antes da história do Mahabharata, é tipo um ancestro de Arjuna, um ancestral de Arjuna, e a Índia, ela não se chama Índia, ela se chama Bharat, sim? A terra de Bharat. Então, por exemplo, a gente está acostumado a chamar Índia, mas Índia foi um nome que eu acho que os ingleses que deram para a Índia. Mas o nome, como eles se conhecem, realmente é Bharat, sim? Então, esse é o nome da terra da Índia que foi nomeada em honra a esse rei chamado Bharat, de quem Arjuna é descendente. E ele é da linhagem de Chandravamsa. A linhagem de Chandravamsa é a mesma linhagem, a mesma família, na qual o Senhor Krishna nasce na Terra. Chandravamsa quer dizer que são os descendentes de Soma. Soma é o deus, ou semideus, que rege a Lua. Sim? Então, o planeta Lua, ou o mundo Lua, é regido por um grande rei com muita opulência, e ele teve descendentes aqui na Terra, e aqui na Terra, quem dessa linhagem é essa linha da família dos Bharatas. Então, este rei Shantanu, ele se casou com a deusa Ganga. A gente, novamente,
são assuntos que no Ocidente é difícil para nós compreender, porque nós estamos acostumados para a gente, a Ganga, né? O rio Ganges, para a gente é simplesmente um rio. E nós estamos acostumados a pensar em que um rio, ele não é uma pessoa, não é um ser como nós, que pensa, que atua, etc. Mas, na verdade, segundo os Vedas, todo lugar que existe é uma manifestação de uma personalidade. Tudo que existe é a manifestação de uma consciência. Então, assim como esse corpo, nós estamos aqui manifestos neste mundo e a nossa consciência é muito mais evidente, porque nós falamos, porque nós atuamos e nosso atuar influencia outros, porque a nossa vontade é facilmente evidente. Eu quero isso, não quero aquilo, eu atuo de um jeito ou de outro. E para a gente é muito difícil compreender essa existência de consciência em outros seres. Os animais, facilmente a gente compreende que eles são seres conscientes, porque a gente consegue se comunicar de alguma forma com os animais. Mas os Vedas explicam que todo por trás de tudo existe uma consciência, e uma consciência, em última, significa uma pessoa. Um ser consciente significa uma pessoa, porque uma pessoa significa alguém que é consciente de si mesmo, alguém que é consciente da sua própria existência, como cada um de nós é consciente da sua própria existência, e, e essa existência pode se manifestar de múltiplas formas. Então, assim como agora nossa existência se manifesta através deste corpo humano, também pode se manifestar de outras formas. Então, essa consciência divina de Ganga Devi, se manifesta através do sagrado rio Ganges. Então, essa personalidade, que é uma deusa, porque uma deusa quer dizer que ela vive nos planetas superiores, ou que ela se manifesta aqui através do rio, mas ela não é um ser humano como nós. Ela é regida por outro tipo de leis, mas ela também não é Deus Supremo, mas esse é outro assunto que depois a gente vai compreender melhor. Então, ela se casou com Shantanu, mas com uma condição, e é que ele nunca devia questionar os atos dela. Então, estamos fazendo um resumo. Então, acontece que esse rei Shantanu, ele prometeu não questionar o que ela fizesse, mas todo ano a deusa Ganga ela ficava grávida e afogava seus filhos. Então, o filho recém-nascido nascia e ela ia e afogava o filho nas águas do Ganges. Então, o rei Shantanu ficou muito atormentado por isso, mas não questionava. Até que, finalmente, no oitavo filho, ele não aguentou e questionou. E perguntou por que ela estava sendo tão cruel. Então, a deusa Ganga ela explicou o motivo. Ela falou, na verdade, tinha acontecido. Esses 8 filhos que tinham nascido eram personalidades celestiais que tinham sido amaldiçoadas e a nascer na Terra, mas eles pediram para Ganga vir e que eles pudessem nascer como filhos dela, mas eles não queriam permanecer na Terra, mas eles deviam cumprir com a maldição. Então ela combinou com eles que assim que eles nascessem, ela ia os afogar de tal forma que eles pudessem retornar a seus postos nos reinos celestiais. Mas o último filho, que tinha sido o principal causante daquela maldição, devia permanecer um tempo mais prolongado. E esse foi Bhisma. Então, aquele bebê, quando Shantanu questionou Ganga, ela explicou, mas, conforme combinado, ela voltou para o reino celestial e deixou Shantanu aqui na Terra sozinho, cumprindo com suas tarefas de rei. Então, depois que passou um tempo, passaram, sei lá, falam 16 anos, mas normalmente quando se fala de 16 anos, é um pouco confuso de se são anos celestiais ou se são anos terrestres, mas o ponto é que Ganga Devi, depois de uma certa idade, trouxe seu filho de volta. Então, Bhisma é o filho de Ganga, como ela tinha prometido,
devolveu para o rei Shantanu, o filho, depois de que ele tinha sido treinado pelos semideuses, ou seja, ele teve um treinamento com os deuses, né? Com os deuses como Parashurama, que ele é uma das encarnações, um avatar da Suprema Personalidade de Deus, já que teve esse avatar, e também foi treinado por outros celestiais, como Indra e enfim. Então ele era muito poderoso e foi devolvido então ao seu pai Shantanu. Então acontece dentro da história do Mahabharata que Shantanu ele decide tomar uma segunda esposa. Essa segunda esposa é Satyavati. Mas Satyavati ela decide uma promessa e que ela quer que o seu filho seja o próximo rei. Só que sendo que Bhisma era o primeiro filho do rei e era qualificado, então ele devia ser o rei. Mas Satyavati exigiu que não, que fosse o filho dela que fosse o rei. Então o pai ficou muito triste, Shantanu ficou muito triste e se negou a aceitar essa exigência. Mas quando Bhisma, que viu o seu pai tão triste, ficou sabendo qual era o motivo, então ele pessoalmente foi falar com a Satyavati e falou para ela que ele não seria o rei, que ele prometia que ele nunca iria ser o rei. Então ela falou: tá bom, mas você me promete isso, mas os seus filhos talvez vão querer ser reis. Então ele fez o voto de nunca ter filhos, de nunca se casar, e ele fez um voto de celibato para garantir que ele iria cumprir com essa promessa. Shantanu, quando soube que ele tinha feito esse voto de celibato, um voto de celibato não é um voto fácil de se manter, é um voto muito difícil. Ele fez um voto ainda mais para um rei, que ele está acostumado com muitos prazeres. Então, o rei, claro que ele tem uma carga muito grande para lidar, mas ele também desfruta de muitos prazeres, né? Tem muita opulência, então é muito difícil se manter celibatário, mas ele fez esse voto e ele fez essa promessa. Então, o seu pai abençoou ele em agradecimento, ele abençoou ele, deu a benção de que ele não precisa, ele iria morrer no momento em que ele decidisse morrer. Então ele recebeu essa bênção do seu pai. E finalmente então Shantanu ele se casa com Satyavati. Satyavati é toda uma história que aparece também no Mahabharata quem que ela é. Então ela é aparentemente filha de um pescador, mas na verdade ela não é filha de um pescador, é toda uma história de por que ela chegou a aparecer como filha de um pescador, mas eu não vou contar aqui, senão não dá tempo. A gente vai no que é mais importante dessa história do Mahabharata. Mas ela, ela foi na sua juventude, ela foi mãe de Vyasadeva. Então, tem uma história, ela tinha um barquinho que ela cruzava o rio para as pessoas que iam de um lado para outro lado do rio, e aí teve um grande sábio que é Parasharamuni, e aí ele, sabendo que tinha as condições perfeitas, ele era um sábio que tinha conhecimento do passado, do presente e do futuro, ele estabeleceu que eles deviam ter um filho, aí ela aceitou com algumas condições, e eles efetivamente tiveram um filho que foi Vyasadeva. Mas esse filho, muito famoso, se vocês lembram, né? Ele é o compilador dos Vedas, de quem a gente já falou. E ele nasce, ele nasce e imediatamente já se manifesta como um adulto. E aí ele fala para sua mãe que sempre que ela precisar dele, é só pensar nele que ele vai aparecer. E esse Vyasadeva, a gente conhece ele como uma encarnação também de Deus, como um avatar de Deus. Então, depois, quando ela se casa com o rei Shantanu, ela teve dois filhos. E esses dois filhos, eles morreram prematuramente. Então, eles não chegaram a ter filhos. Então, os filhos dela não conseguiram ser reis, igual ela esperava. Ela fez que Bhisma fizesse essa promessa, mas no final os filhos dela não conseguiram ser reis. E, e eles não tiveram filhos. Então, de acordo com as regras védicas na época, uma regra que hoje em dia não se aplica, mas que antigamente se aplicava, o irmão pode gerar filhos na esposa do seu irmão que morre. Então,
ela chamou seu filho mais velho, Vyasadeva, e pediu para que ele gerasse filhos nas suas noras. Porque os seus filhos não tinham filhos, eles precisavam ter filhos para poder continuar com a linhagem, poder, alguém tinha que governar o reino. E Bhisma não ia governar porque ele tinha prometido que não iria governar. Então, precisavam ter filhos. Então, chamou Vyasadeva. Vyasadeva, vocês podem imaginar Vyasadeva como uma seta. Então, ele é uma seta. Imagina ele lá, sempre meditando, seu corpo, como fala no Mahabharata, amaciado, devido a que ele faz muitas austeridades. Então, ele não era uma pessoa que você fala, ah, nossa, eu sei lá, o Brad Pitt da vida. Ele era uma pessoa que a sua aparência, obviamente, era de uma seta. E aí, quando ele foi ter filhos com as suas noras, a primeira delas ficou muito assustada quando viu Vyasadeva, né, por seu aspecto como uma seta, né? E então ela fechou os olhos. E foi daí que nasceu Dhritarashtra. Dhritarashtra, ele nasceu cego. Depois, a segunda nora, ela ficou pálida. Então, nasceu Pandu. Pandu quer dizer aquele de tez pálida. E depois, Satyavati pediu, não, tem mais uma vez, porque para garantir que sejam três, né? Já tinha morrido seus dois filhos, então ela pediu que tivesse mais um, né? Então, naquela ocasião, as meninas, né, as noras, mandaram uma serva, né, que naquela época era normal, aquelas meninas que serviam a rainha, que serviam a princesa, também podiam ter filhos com o rei, mas os filhos delas não se considerava rei, mas era filho legítimo, mesmo assim. Mas não herdava a coroa, né? Então, elas mandaram uma serva, e aquela serva que era uma pessoa muito sábia, então ela foi muito atenciosa com Vyasadeva, ela não teve medo, ela sabia que ele era um grande santo, enfim. E aí nasceu Vidura, que Vidura é um grande santo também. Ele é a encarnação de Dharmaraj. Então, vamos lá. O primeiro filho, que nasceu é Dhritarashtra. De fato, o Bhagavad Gita começa com Dhritarashtra. Ele vai perguntar o que está acontecendo no campo de batalha de Kurukshetra. Então, Dhritarashtra, ele nasceu cego. E por ele ter nascido cego, ele não podia ser o rei. Apesar de que ele era o primeiro filho, mas o rei ele tem que ter certas qualificações. Se o rei é cego, o rei ele tem que governar, então ele tem que saber exatamente como lidar com amigos, com inimigos, com tudo, e ele tem que ter a força para poder castigar, mas se o rei é cego, ele não consegue ver exatamente o que está acontecendo. Ele não consegue realmente, como que ele vai participar, por exemplo, numa batalha se ele é cego? Então, ele não podia ser o rei. Não era permitido que uma pessoa cega pudesse ser o rei, porque não iria poder cumprir com todas as funções do rei. Então, bom, aí ele se casou com Gandhari. Gandhari era uma menina muito linda, e quando ela soube que seu esposo era cego, ela voluntariamente vendou seus olhos, porque ela não queria ser superior a seu esposo. Então, ela também era uma grande asceta, ela fez grandes austeridades, ela era uma grande yogini, uma grande mística. E eles tiveram 100 filhos e uma filha. Essa parte é muito interessante, mas eu não vou me aprofundar nela. Mas quando ela teve 100 filhos, é muito interessante, porque explica no Mahabharata como esses filhos nasceram em uma técnica praticamente que hoje em dia se conhece como in vitro, né? Que eles os fetos eram mantidos como em incubadoras. Mas esse é outro assunto. Então, ela teve 100 filhos e uma filha. O filho mais velho é Duryodhana. E Duryodhana é ele que vai ser a causa da grande guerra de Kurukshetra, que é a grande guerra na qual o Bhagavad Gita vai ser narrado. E é uma guerra na que morreram milhares de pessoas. De fato, eu acho que foi mais de 1 bilhão de pessoas que morreu naquela guerra de Kurukshetra. Tem um número exato que no Mahabharata se dá um número exato. E foi mais de 1 bilhão de pessoas que morreram na batalha de Kurukshetra. E Duryodhana é o filho de Dhritarashtra, o rei cego.
Então, Duryodhana, ele é o mais velho, né, dos 100 filhos, e ele sempre teve muita ambição por ser o rei. Então, ele, como a gente já viu, o pai dele não era herdeiro ao rei, então ele também não era o herdeiro ao reino. Mas, obviamente, ele vivia como um rei. Não ser herdeiro era que ele não tinha como o nome dele, não era, ele não era o regente principal, mas ele vivia como um rei, mesmo assim, né, por ser parte da família real. Mas ele queria ser o rei. Então ele se fala que ele é uma encarnação parcial de Kali Maharaj. A era de Kali, que como contei no começo, a era que a gente está vivendo agora, é uma era caracterizada pela hipocrisia. Também é uma das características dos seres humanos desta era. A hipocrisia e a inveja. E é uma personalidade que rege esta era, se chama Kali Maharaj, por isso que esta era se chama a Era de Kali. E se fala que Duryodhana, ele é uma encarnação parcial de Kali Maharaj, da hipocrisia personalizada. Então, ele tentou todos os meios ilícitos para eliminar os seus primos, os Pandavas, que eram os herdeiros legítimos, e eles eram qualificados para ser os reis. Então, ele fez todo o possível e, finalmente, todas as suas atividades conduziram à guerra em Kurukshetra, que é o que está sendo narrado no Mahabharata. Vai chegar até o momento toda a guerra, descreve toda a guerra. Então, a conversa do Bhagavad Gita acontece uns minutos antes de começar a guerra. E depois o Mahabharata vai descrever o que acontece depois da guerra. Como que é o reino e o que acontece depois da guerra. Alguém tem alguma pergunta até aí? Não? Bom, suponho que não, mas se tiverem perguntas, como a gente está agora contextualizando a história. Então, o segundo filho de Dhritarashtra era o cego, depois Pandu, né, aquele que nasceu com a pele bem pálida, por isso chamava Pandu. Ele foi o segundo filho e ele foi destinado a ser o rei. Então, ele era uma pessoa muito piedosa, era um rei muito bom, muito qualificado, muito forte. Todas as pessoas gostavam muito dele, todos os cidadãos gostavam dele, ele era muito bom. E ele tinha duas esposas, uma era Kunti Devi e a outra era Madri. Mas acontece que uma vez ele foi na floresta e ele estava caçando e ele foi caçar e acabou matando um veado. Só que esse veado era na verdade um grande asceta que com seus poderes místicos ele conseguia adquirir uma outra forma. Então ele assumiu a forma de um veado para copular com sua esposa, certo? E o que acontece que bem naquele momento quando atirou a flecha e matou aquele sábio na forma de um veado. Então, aquele sábio amaldiçoou Pando. E amaldiçoou ele que no momento em que ele estiver copulando com sua esposa, ele vai morrer. Só que aquele momento ele não tinha filhos. Então, basicamente, como que ele ia ter filhos, né? Se no momento em que ele se aproximasse com desejo sexual para sua esposa, ele ia morrer. Então, ele, muito triste, decide abandonar o reino e ele decide ir embora. E aí acontece que bom, eu vou contar, acho que no próximo vai contar um pouquinho de como que os Pandavas nasceram, né? Então, só que acontece que uma das suas esposas era Kunti Devi. E Kunti Devi, ela tinha ganho um mantra especial de um grande sábio chamado Durvasa Muni. Durvasa Muni, ele já sabia porque esses grandes ascetas, eles, devido às suas austeridades, eles conseguem saber o que vai acontecer no futuro. Então, ele, sabendo do que ia acontecer no futuro, ele deu um mantra para ela. E com esse mantra, ela podia invocar qualquer um dos celestiais, qualquer um dos seres, dos semideuses, para ter filhos. E essa era uma forma legítima em que Kunti Devi podia ter filhos, e esses filhos serem considerados filhos legítimos do seu esposo. Porque quando um esposo não podia ter filhos por algum motivo com sua esposa, existiam algumas formas legítimas em que ela podia ter filhos e esses filhos serem legitimamente filhos do esposo. Uma era através de um sábio, através
de um sábio específico com a permissão do seu esposo, e outra foi através dos semideuses com esse mantra que Kunti Devi tinha e com a permissão do seu esposo, Pandu. Então, dessa forma, ela invoca primeiro a Dharmaraj, que é o deus do Dharma e o deus da morte. Vishnu Priya tem uma pergunta ou pode falar? Desculpe interromper, mas aí a gente começa a ver, né, como muita coisa se perdeu em Kali Yuga, mas ainda assim o mantra, ele é tão poderoso, né? E uma vez Gurudeva estava me dizendo que tem ainda alguns yogis na Índia que eles cantam alguns mantras e desfazem doenças, por exemplo, né? Eles podem mudar até os fenômenos da natureza, é isso mesmo? Isso. Na verdade, é um assunto bem interessante, bem importante. Não sei se vocês alguma vez viram um experimento que faz um japonês, Emoto, acho que é o nome dele, né? Que ele coloca sons para a água e vai vendo os cristais que vão se formando na água congelada, ou também fazendo esse experimento com areia, que coloca uma música ou um mantra ou uma palavra, um som, e vão se formando mandalas. Vocês já viram isso alguma vez? Isso, legal. Então acontece que inclusive esse experimento feito com água, às vezes é só com palavras, e às vezes a palavra está simplesmente escrita no copo, por exemplo, e mesmo assim, quando eles vão ver os cristais que formam de gelo essa água com essas palavras, são diferentes. Então, dependendo do tipo de palavra que você use, é um cristal muito lindo ou uma coisa completamente desarmônica, sem forma, nada. Então, o tema é que tudo isso são vibrações. Então, todo no mundo é uma vibração. E a gente sabe que, tipo, as coisas são sólidas porque elas têm um certo tipo de vibração. E tem coisas que são mais sutis, que têm outro tipo de vibração. Então, todos são vibrações. Então, o som, basicamente, são vibrações. Os Vedas, por exemplo, os mantras védicos, ou os rituais que se faziam antigamente, os brahmanas, eles aprendiam a forma correta de pronunciar o mantra, a forma correta de entoar, e tudo para conseguir um resultado específico. Então, eles mostravam o seu poder através de que o mantra eles faziam de forma tão perfeita que conseguiam um resultado específico. Então, tudo é afetado pela vibração. E o som transmite uma vibração, por isso que a gente sempre tem muito cuidado com aquilo que escuta, porque tudo que a gente escuta emite uma vibração e coloca a gente num nível de consciência ou mais elevado ou mais para baixo. Então, o mantra tem muito poder e até hoje em dia, por isso que a gente sempre está cantando o Maha Mantra, porque ele tem o poder de elevar a nossa vibração, precisamente. E é uma ciência muito. Imagina que se existem no Mahabharata, se descrevem armas que elas são carregadas com o poder de mantras. Então, eles conseguiam criar uma bomba atômica, basicamente, só que direcionada para um ponto específico, e tudo isso era através de vibrações sonoras que eles aprendiam a fazer. Então, só que em Kali Yuga, a gente perde esse conhecimento. E isso também tem um motivo, porque imagina as pessoas em Kali Yuga terem conhecimento de como criar uma super arma através da vibração sonora. Então, ainda bem que se perde, né? Mas essa é uma das características de Kali Yuga, que se perde esse conhecimento. Estão cansados? Ou vamos mais um pouquinho? Mais um pouquinho, então, né? Aí a gente. Então, vamos lá, a gente continua se contextualizando aqui na história. Então, são os Pandavas, certo? E então, aí é que nascem os Pandavas. Então, Kunti Devi, ela invoca o Dharmaraj, e aí nasce o seu filho Yudhishthira.
também conhecido como Yudhishthira o Justo, ou como Ajatashatru, é um nome complexo, que ele será aquele que nunca teve inimigo. Yudhishthira é uma pessoa muito boa. Depois a gente vai falar um pouquinho mais dele. Depois ela invoca a Vayu. Vayu, ele é o deus do vento, muito poderoso. O vento é extremamente poderoso e ele também é o ar vital dentro do corpo. Então, o Vayu, ele cumpre um papel fundamental na existência de todos os seres vivos. E nasce dele um filho chamado Bhima, muito poderoso também. Aí ela convoca Indra, o rei dos semideuses, e nasce um filho chamado Arjuna, que é precisamente ele que vai ouvir o Bhagavad Gita, que é a conversa do Bhagavad Gita entre Krishna e Arjuna, que é este Arjuna aqui, o terceiro filho de Kunti Devi. Depois, ela passa esse mantra para a outra esposa de Pandu, que é Madri. E aí Madri convoca os Ashvini Kumaras. Os Ashvini Kumaras são dois semideuses, que eles são gêmeos, eles são como os médicos celestiais. E dessa união nasce Nakula e Sahadeva. Então, esses são os 5 Pandavas: Yudhishthira, Bhima, Arjuna, Nakula e Sahadeva. Então, vamos falar um pouquinho sobre cada um deles. Yudhishthira. Madre Brita, posso interromper de novo rapidamente, voltando um pouquinho, porque tem o pessoal que me acompanha aqui lá da astrologia védica, né? Então, para quem me acompanha, tem o Ashvini Kumars, tem o Nakshatra Ashvini, né? Então, muitas vezes os nativos nascidos sob esse Nakshatra também vão para a área da saúde. Eles têm essa energia desses gêmeos, e é muito curioso, quando você vê no mapa, assim, você vê que a pessoa foi para a área da saúde. Então, para quem acompanha lá, ó, acho Vini Kumar está em toda a história. Obrigada, desculpa, viu? Legal, ótimo, muito bom. Então é isso. Todos os celestiais, eles influenciam de alguma forma, né, na nossa vida. Então, isso é precisamente para isso que a astrologia védica o que faz é isso, é ver a influência desses celestiais na vida dos seres humanos. Muito interessante. Então, vamos lá. Então, o Yudhishthira, ele é o mais velho dos 5 Pandavas, ele é o filho do deus do Dharma, o deus do Dharma, né? O Dharma não é apenas, Dharma é uma palavra difícil de traduzir, né? Mas ele é o deus da retidão, o deus da justiça, o deus da virtude. Então, justamente seu filho, né? Yudhishthira, ele é conhecido por ser uma pessoa muito justa e por ser uma pessoa para quem a virtude está por cima do lucro e está por cima da fama e está por cima do desfrute de qualquer tipo. Então, ele é uma pessoa que sempre procura fazer o que é correto. E ele prefere abandonar a sua própria vida antes de fazer algo que seja incorreto ou que seja injusto. Então, Yudhishthira, ele se tornou rei, como em algum momento se tornou rei, depois mais para frente eu vou contar um pouquinho mais dessa história, e ele basicamente consegue conquistar o mundo inteiro. Então, nessa época, as conquistas eram assim, o rei tem que mostrar que é mais forte que outro rei. Então, o rei vai lá, propõe para outro rei, bom, você vai se render a mim e vai me pagar impostos. Não, eu não quero. Então, luta e quem for mais forte vence. Ou quem aceitar a sua derrota se submete a outro. É o código dos reis, né? E nessa época esse era o código. Então eles fizeram isso, eles efetivamente foram, e os reis, muitos reis aceitaram muito felizes a Yudhishthira como seu imperador, outros lutavam e perdiam, então eles aceitavam a Yudhishthira como seu imperador, enfim. Entre os 5 Pandavas, eles conquistaram basicamente o mundo inteiro e Yudhishthira se tornou o imperador. Quando a gente fala em conquista, a gente pensa nas conquistas modernas, né, que são dias de crueldade e de injustiças, mas não é o caso nas conquistas do Mahabharata, né? Obviamente acontecem muitas coisas muito diferentes do que a gente está acostumado, né? Mas eles eram reis, eles seguem os códigos da justiça estabelecidos nos Vedas. Então, esse é Yudhishthira. O segundo filho é Bhima.
Bhima é o filho do deus do vento, de Vaju, né? E ele é muito forte, ele é extremamente forte. Ele tem a força de 10 mil elefantes. Ou seja, ele é forte demais, né? A gente pode ver a força do vento. E ele é uma encarnação do deus do vento. Então, assim como o vento é extremamente poderoso, como o furacão na Flórida recentemente arrasou com tudo, né? Porque o vento é extremamente poderoso. Então, Bhima, ele é extremamente poderoso, mas ele é completamente devotado a Yudhishthira. Ele não faz nada que Yudhishthira não aceite, e Yudhishthira é extremamente justo. Mas Bhima vai ser quem depois, na guerra do Mahabharata, ele vai matar todos os 100 filhos de Dhritarashtra, incluindo Duryodhana, que foi o causante da guerra. Temos Arjuna. Arjuna é o nosso, por assim dizer, nosso personagem principal, né, no Bhagavad Gita. E Arjuna, ele é uma personalidade maravilhosa, encantadorcíssimo. Ele, na verdade, ele é filho de Indra, né? Mas ele é basicamente o mais poderoso dos Pandavas. Mas ele é mais poderoso dos Pandavas, além de que ele é muito qualificado. Ele foi treinado pelos próprios semideuses. Quando os Pandavas foram exilados, tem um momento em que Yudhishthira, com um mantra que ele recebeu de Vyasadeva, ele pede para que Arjuna vai visitar os semideuses e ele possa ser treinado pelos semideuses. Então, ele é extremamente qualificado. Ele tinha tanta força, ele conseguia atirar flechas com a mão direita e com a mão esquerda, ele conseguiu conquistar o sono, ou seja, ele não precisava dormir. Ele lutava tanto ele tinha a capacidade de estar acordado de dia e de noite e não precisava mais dormir. Mas a gente tem que saber que essas pessoas, os Pandavas, e que a gente está falando, são pessoas que nunca na sua vida cometeram um pecado. Ou seja, eles nunca na sua vida fizeram algo que fora contra as leis dos Vedas, que fosse contra a lei da natureza ou que fosse injusta. Então, eles são pessoas extraordinárias. Tipo, muito difícil encontrar na vida alguém que nunca tenha feito uma coisa que não seja correta, que não seja virtuosa, que não seja o que deve ser feito. E esse tipo de pessoas tem muito poder. Mas, além do mais, ele é uma encarnação de a suprema personalidade de Deus. Ele vem também em uma encarnação anterior como Nara e Narayana. Nara e Narayana são dois sábios que eles realizam grandes austeridades para o benefício de toda a humanidade. E esse Nara e Narayana são o próprio Krishna e Arjuna. Então, por isso é que Krishna tem tanto poder, porque ali na sua vida como Nara, junto com Krishna, com Narayana, eles fazem muitas austeridades para o benefício do mundo. Então, ele é um grande asceta, só que agora nasceu como Arjuna, né, um grande rei, e é precisamente ele que é o amigo íntimo de Krishna, né, da suprema personalidade de Deus, e Krishna, sendo Deus, ele vai se tornar o cocheiro de Arjuna, ele vai ser quem dirige o carro de Arjuna durante a batalha de Kurukshetra. Então, isso colocar ele numa posição muito especial, porque imagina que tão especial que é ele, que é o próprio Deus Supremo decide se tornar o seu servo como cocheiro, né, como quadrigário. Então, ele está numa posição extremamente especial, mas ele não é qualquer pessoa, ele é uma pessoa extremamente especial. Então, vamos lá. Depois tem os gêmeos Nakula e Sahadeva, os filhos de Madri, né? Os filhos dos Ashwini Kumaris, que são os médicos entre os semideuses. Eles são muito habilidosos também com armas. Um deles, sua arma principal é o machado e o outro é a espada. E eles também, como todos os Pandavas, são obedientes a seu irmão mais velho, Yudhishthira. Todos são grandes personalidades. Então, para contar um pouquinho de por que aconteceu o Mahabharata, será que a gente vai ter tempo? Vamos ver. Será que a gente consegue ficar até mais 15 minutinhos ou não? Já estão muito cansados. 15 minutinhos mais? Tá, beleza. Estou vendo por aí os joinhas. Então, vamos lá, 15 minutinhos mais para tentar terminar o resumo aqui do Mahabharata. Então, depois da morte do seu marido, Kunti Devi
ela volta para Hastinapura. Lembra que Hastinapura é o que hoje em dia é dele, é a capital dos Kurus, né? E os seus 5 filhos, os Pandavas, lá eles convivem com os seus 100 primos, que são os filhos de Dhritarashtra, lembram? Encabeçados por Duryodhana. E eles são todos treinados, tanto por Bhisma, lembrem que Bhisma é o filho de Ganga Devi, com o rei Shantanu, que em tudo isso, ele jurou que ele nunca ia ser o rei, mas ele sempre teve que governar, porque os seus irmãos morreram prematuramente, depois Pandu, que foi gerado por Vyasadeva nas esposas dos irmãos de Bhisma, acaba morrendo prematuramente. Dhritarashtra não podia ser rei porque ele era cego, apesar que ele depois é colocado como rei. Mas, enfim, ele em tudo isso teve que ir governando também, né? Mas ele nunca se assume como rei porque ele prometeu que ele nunca iria ser o rei, mas ele sempre está por trás respaldando a dinastia Kuru e ele é muito forte. Lembrem que ele tem a bênção que ganha do seu pai de que ele só iria morrer quando ele decidisse morrer. Ele a morte não iria pegar ele pela força como todos nós, então ele é uma pessoa muito especial. E tanto Bhisma quanto Drona e Kripa, eles são os professores, né? Os mestres tanto dos Pandavas quanto dos seus primos, dos filhos de Dhritarashtra, né? Então, Arjuna, ele se tornou o discípulo mais querido e mais habilidoso de Drona. E esse dado é importante quando a gente entende que no Bhagavad Gita, o que deixa Arjuna tão receoso de lutar é quando ele vê que ele vai ter que lutar contra Drona, e contra Bhisma, e contra Kripa, que são seus mestres. E não são seus mestres, sino que Bhisma gosta muito dos Pandavas, tanto e Kripa também, e Drona ama muito Arjuna. Para ele, Arjuna é seu discípulo mais querido. E também, obviamente, para Arjuna, o seu mestre é extremamente querido, é o seu mestre de armas. Então, isso é muito importante quando a gente vai chegar nos primeiros versos do Bhagavad Gita e vai encontrar por que Arjuna fica tão desolado quando ele vê que ele vai ter que lutar contra seu próprio mestre. Então, os Pandavas são muito habilidosos e a inveja dos Kauravas, né, ou seja, dos 100 filhos de Dhritarashtra, vai crescendo cada vez mais. Então, acontece que Duryodhana, ele tentou de todas as formas eliminar os Pandavas, inclusive desde que eles eram crianças. Então, Duryodhana, ele fez muitas coisas contra os Pandavas. O primeiro, ele tentou dar veneno para Bhima, quando Bhima era uma criança, deu um veneno, amarrou ele e jogou no rio, para ele morrer. Só que, obviamente, eles são grandes personalidades, protegidos pela Força Suprema. Então, ele voltou à vida com a ajuda de umas serpentes místicas, né? A palavra para serpente é naga, nagas quer dizer serpentes. Então, com a ajuda dessas serpentes místicas, ele voltou à vida, e aí ele foi também recompensado com a força extrema de 10.000 elefantes. Então, Duryodhana não conseguiu matar Bhima naquela época. Depois, Duryodhana, seguindo os conselhos, os maus conselhos do seu tio materno Sakuni, que é o irmão de Gandhari, aquela que se vendou os olhos, lembra, a esposa de Dhritarashtra. Então, e também com o apoio do seu pai de Dhritarashtra, ele tentou matar os Pandavas junto com sua mãe, enviando-os para uma casa que tinha sido feita com material inflamável. E depois foi incendiada propositalmente. Mas os Pandavas, eles conseguiram fugir devido a Vidura, que era aquele terceiro dos irmãos, né, era Dhritarashtra, Pandu e Vidura, que nasceu da serva, que as meninas mandaram porque tinham medo de Vyasadeva por ser tão feio. Então, Vidura era muito sábio. E Vidura ele também é uma encarnação de Dharmaraj, então ele ajudou os Pandavas a escapar. Aí eles conseguiram se salvar dessa vez. Porém, eles não quiseram mais voltar para Hastinapura, depois de que Duryodhana tinha tentado matar eles tantas e tantas vezes. Então, nessa época, eles decidiram ficar nas florestas,
por um tempo escondidos, e aí na Hastinapura, na capital, pensaram que os Pandavas e Kuntidevi tinham morrido, tinham perecido naquele incêndio, na casa inflamável. Mas naquela época eles passam muitas coisas nas florestas, eles têm que lutar com canibais, eles passam, imagina, eles eram reis, viviam como reis, Kuntidevi era uma rainha, mas eles tiveram que ficar, tipo, morando nas florestas, dormindo no chão nu, né? Porque simplesmente não aguentavam mais toda as armadilhas que Duryodhana fazia para tentar ficar com o reino e para tentar matar eles. Nessa época em que eles fugiram para as florestas, é quando eles se casam com Draupadi. Então, Draupadi, ela é uma pessoa também muito especial. Ela é... Se diz que ela era tão bela, assim, que era tipo... Só olhar para ela era insuportável, porque ela era extremamente linda. Então, as pessoas ficavam extremamente cativadas ou simplesmente ficavam, tipo, atônitos com tanta beleza. E ela nasceu através de um mantra, precisamente de sábios que fizeram uma cerimônia, e ela nasceu do fogo daquela cerimônia, junto com seu irmão Drishtadyumna. O pai dela é Drupada, que é o rei de Panchala. E ela, por todo um acontecimento, que eu não vou contar porque é muito detalhe, mas ela acaba sendo a esposa dos 5 filhos. Então, ela é casada com os 5 Pandavas. É um caso muito especial. Normalmente se fala muito dos reis tendo várias esposas, mas é incomum uma mulher ter vários esposos. Mas neste caso, ela tinha vários esposos. Ela tinha 5 esposos, que eram os 5 Pandavas. E Draupadi, ela vai fazer um papel muito importante porque ela é insultada em um momento por Duryodhana e seus irmãos, em últimas, é devido a esse insulto que finalmente acontece a guerra do Mahabharata. Então, depois do casamento dos 5 Pandavas com Draupadi, eles voltam para Hastinapura, e para tentar aliviar essas hostilidades geradas por Duryodhana, os líderes da dinastia Kuru, né, lembram? Bhisma, Dhritarashtra, eles decidem dividir o reino em 2 partes. Então, os Pandavas, eles estabelecem a sua capital como Indraprastha. E os Kurus ficam em Hastinapura. Então, o grande reino dos Kurus se divide em 2 partes. Uma é governada pelos Pandavas, com Yudhishthira como rei, e a outra é governada por Dhritarashtra e o seu filho Duryodhana. Então, Indraprastha, em pouco tempo, os Pandavas transformaram aquele lugar em um dos lugares mais lindos e mais opulentos do mundo. Eles conseguiram ajuda graças a Arjuna, que ele tinha salvo um grande asura chamado Mayadanava. Mayadanava se diz que ele é como nos Vedas se descreve nos diferentes sistemas planetários, e ele vem de um planeta onde se tem muita tecnologia, e ele construiu um palácio para os Pandavas que era cheio de ilusões mágicas. Então tinha lugares onde parecia que fosse água, mas na verdade era piso sólido. E tinha lugares que parecia que fosse piso sólido e na verdade era água, porque era um palácio cheio de ilusões, tipo de armadilhas mágicas. Mas era impressionante. É nessa época quando Yudhishthira, com os seus irmãos, com a ajuda de seus irmãos, conquista o mundo inteiro. Então, ele realiza um sacrifício chamado Raja Suja. E nesse sacrifício, quando ele se estabelece como imperador do mundo inteiro. E nessa época, quando faz esse sacrifício Raja Suja, Duryodhana fica muito mais invejoso, porque aí ele nunca, mesmo Duryodhana sendo da família real, sendo filho de Dhritarashtra, tendo vivido sua vida inteira como um rei, mesmo assim ele nunca tinha visto tanta opulência quanto aquela opulência que ele viu naquele sacrifício de Raja Suja, naquele momento em que Yudhishthira se tornou um imperador.
que para vocês terem uma ideia, todos os reis do mundo inteiro se descrevem, tipo, até, assim, do planeta Terra inteiro, iam lá para levar riquezas para Yudhishthira. Então, e era tanta riqueza que Duryodhana ficou, tipo, abismado. Aí ele ficou terrivelmente atormentado, e aí piorou. Aí a situação piorou, então aí que vai acontecer que Duryodhana, morrendo de inveja, ele, quando volta para Hastinapura, ele, seguindo os conselhos do seu tio Sakuni, ele convida os Pandavas para um jogo de dados, que na verdade era um jogo de dados que era uma armadilha. Então, os Pandavas vão para Hastinapura, convidados por Duryodhana, junto com Draupadi, sua esposa, e seus... Imagina sua comitiva, né, que provavelmente era gigantesca. Aí ele vai para Hastinapura e fazem o famoso jogo de dados. Naquele jogo de dados, foi fraudulento, e eles forçam a que Yudhishthira basicamente perde tudo naquele jogo de dados. Então ele perde tudo, ele se perde a si mesmo, então ele se torna um escravo depois de ter sido um imperador. Os seus irmãos todos, eles também, como se considerava que ele era o senhor dos seus irmãos, então ele também aposta eles, e os seus irmãos também acabam se tornando escravos. E finalmente Draupadi, Duryodhana pede que ele também aposte a Draupadi. E aí a Draupadi, ela, naquela assembleia que ela é insultada, porque ela é trazida pelos cabelos, arrastada, ela era a esposa do imperador, e naquele momento se fala que ela estava na sua época menstrual, então quando a mulher estava na época menstrual, ela ficava isolada em um lugar e apenas com não com uma roupa completa, sino como com um pedaço de tecido. E aí levaram ela para a assembleia, puxada pelos cabelos, e foi insultada. Duryodhana falou: agora você é uma escrava, então vem aqui, senta no meu colo, escolhe outro marido, porque os teus maridos já, eles são todos escravos, e começam a insultá-la. Então ela, desesperada, ela pergunta para todo mundo. Naquela assembleia estavam presentes Bhishma, né, o avô, Drona, Dhritarashtra, e ela pergunta para todos, bom, como assim que eu sou uma escrava? Não pode ser que, se eles já eram escravos, por que eles podem me forçar a ser escrava? Bom, enfim, é toda uma situação bem complexa. E no final, Duryodhana, ajudado por seu irmão, eles tentam tirar a roupa de Draupadi. Estão tentando despila no meio de uma assembleia, no meio de um monte de pessoas. Ela que tinha sido imperadora, tentam tirar a roupa dela. Mas naquele momento acontece um milagre, e é que quando ela se vê nessa situação tão desamparada, ela pede ajuda. Primeiro ela pede ajuda de todo mundo. Quando ela viu que ninguém ia ajudar, ela na sua mente invoca a Krishna, né, Govinda, para ajudá-la. E então o milagre que acontece é que a roupa dela fica inesgotável. Por mais que eles tentam despila e tirar a roupa, nunca conseguem despila completamente. A roupa dela fica completamente inesgotável. Então, esse é um milagre que acontece, todo mundo fica completamente surpreso, e, e aí eles ficam pensando, bom, alguma coisa aconteceu aqui que não é normal. Eles ficam, de fato, muitas vezes depois no Mahabharata eles conversam sobre isso e falam, bom, aconteceu um milagre naquele dia, então, o que é isso que aconteceu, né? Mas, enfim, mesmo assim, depois, finalmente os Pandavas são enviados para a floresta. Eles são enviados por 12 anos, exilados na floresta. E durante esses 12 anos, imagina, eles têm que padecer muitos suplícios. Duryodhana continua tentando matar eles, tentando fazer todo o possível para que eles não consigam voltar. E depois desses 12 anos, eles tinham que passar mais um ano escondidos, de incógnito. E se eles fossem descobertos, eles teriam que passar mais 12 anos. Então, isso foi uma situação, tipo, terrível, assim. Mahabharata se descreve com muito detalhe. E aí a gente acaba entendendo um pouco mais o sofrimento deles, né? A gente aqui está resumindo muito, mas
Se vocês conseguissem ter uma ideia de todo o sofrimento que eles tiveram que passar, estando exilados, tendo que viver tipo na floresta. Acho que nenhum de nós conseguiria viver sozinho na floresta. Seria difícil para a gente ir. Tem pessoas tipo que ir no Paquistão, né, que já é floresta, mas ainda tem uma casa, tem banheiro, tem tudo, já é difícil. Então imagina eles que eram reis com toda a opulência do mundo e foram forçados a viver assim como está nessa imagem, vestidinhos apenas com um pano e se virem. Mas aí nesses 12 anos acontecem muitas coisas também, né? Além de que, bom, Duryodhana tentou várias vezes ainda eliminá-los, tentando raptar a Draupadi, muitas coisas acontecem nesses 12 anos, mas finalmente acabou o exílio na floresta, certo? E quando acaba o exílio na floresta, então tá bom, eles se escondem durante um ano e ninguém os descobre, então finalmente pronto, acabou. Então eles voltam e falam, agora é o momento que a gente quer o nosso reino de volta, porque foi combinado, a gente cumpriu, agora vocês devolvem o nosso reino. Só que Duryodhana se negou completamente, ele falou, eu não vou devolver o seu reino. Então eles mandam Krishna, a suprema personalidade de Deus, é enviada para como mensageiro de paz, né? Então ele fala, tá bom, se vocês não querem devolver a metade do reino, então deem apenas 5 vilarejos, 5 aldeias para eles. E pronto, e acabou. Mas Duryodhana se negou. Então eles fizeram, e não só se negou, ele tentou prender Krishna, que isso era um ato terrível, porque um mensageiro de paz nunca podia ser preso, porque ele só vai com uma mensagem tentando buscar a paz. E ele mesmo assim ele tentou prender Krishna, mas enfim, Krishna é a suprema personalidade de Deus, ele manifesta a sua forma universal e naquela hora fala, vocês são tolos. Então todo mundo tentou impedir a guerra, porque todo mundo tentou que Duryodhana devolvesse o reino, apesar que os Pandavas tinham sido tão insultados, eles estavam dispostos a perdoar esse insulto e continuar a vida normal, como se nada tivesse acontecido. Mas Duryodhana se negou, falou, eu não vou dar nem o pedaço de terra que couber na cabeça de um alfinete. Nem isso eu vou dar. Então, em vista de que Duryodhana se negou de todas as tentativas, depois é que todo mundo falou, não, não vai para a guerra, não vai para a guerra, isso não é certo, mesmo assim, não, ele se negou, então não teve opção, teve que acontecer a guerra. Então, aí todo mundo começa a se preparar para a guerra. Depois de que falharam todas as tentativas de paz, começa a preparação para a guerra, se estabelece qual vai ser o dia da guerra. Naquela época, a guerra acontecia, tipo, se acordava, então a gente vai ter uma guerra tal dia, tal hora. E então se reuniram todos os exércitos do mundo, se alinharam de um lado ou de outro lado, e chegando o dia, eles se encontraram em um campo chamado Kurukshetra. Esse campo existe hoje em dia na Índia. A gente pode ir lá visitar o lugar onde aconteceu esta guerra e o lugar onde aconteceu a conversa do Bhagavad Gita também. Então, nessa guerra era uma guerra mundial, porque lembrem que era o imperador do mundo, né? Que estava envolvido. Então, todos os reis de todas as partes do mundo se alinharam com um lado com o outro e mandaram seus exércitos. E era uma guerra que tinha bilhões de pessoas naquele momento, naquele lugar, naquela guerra. E pronto, os exércitos estão prontos para a guerra. E é aqui que vai começar a conversa do Bhagavad Gita. Se vocês quiserem saber o que vai acontecer agora, é o próximo capítulo. No dia 21, mesmo horário, mesmo lugar. Vou até anotar aqui. Alguém tem alguma pergunta, comentário? Pode falar. Ô, Madre Amrita, eu achei um Mahabharata na internet, é que a gente vai disponibilizar esse link aqui da aula para vocês, tem que esperar processar, o Zoom vai processar e aí a Madre Amrita dispara para vocês, daí vocês podem assistir para entender a história do Mahabharata. Mas quem quiser também complementar o entendimento, eu achei um Mahabharata no YouTube que ele é áudio, ele tem 3 horas, então dá para ir, a gente tem 2 semanas ainda até a nossa próxima aula, dá para ir vendo, só que ele é só falado.
O único problema é que está em inglês e as legendas são em inglês também. Eu vou colocar o link para vocês lá no grupo do WhatsApp, só para complementar, mas daí quem tiver familiaridade com o idioma inglês, quem não tiver, aí tem essa aula da Madre Amrita de novo para ficar assistindo e acompanhando. Tem o resumo do Mahabharata em português, eu vou procurar o link, e aí depois eu compartilho. Porque o Mahabharata é bem grande, então, mas tem um resumo que vai te falar o que é mais importante, essencial, e é muito legal. É muito bom. Então, eu recomendo vocês lerem, eu vou procurar o link e mando para vocês. Por acaso, antes de começar a nossa aula, eu assisti esse Mahabharata, me facilitou muito assistir a aula hoje, porque daí eu já estava com o Mahabharata fresco na cabeça. E agora faz todo. Dá um. Como é que eu posso explicar para vocês? A gente que né, tá tão conectado com Krishna, a gente fica se ansiando para ouvir o que foi que eles conversaram nessa lá no campo de batalha, né? Que é a nossa próxima aula. Eu estou aguada, seca para saber. Haribol. Agora começa a parte boa da história. Haribol, que bom ver vocês, que legal. Robinson, Maria Inês, Daniel, o Nandotsova também, a minha tia Haribol, que está por aqui ainda. Que legal, Haribol, muito bom ver vocês. Muito legal. Então é isso. Se alguém tiver alguma pergunta ou quiser compartilhar alguma coisa, é agora. Ah, Roseni, Haribol. Que bom. Bom. Agradeço imensamente a oportunidade. Nós que agradecemos. Muito obrigada novamente a Viviane, né, Vishnupriya, que abriu essa possibilidade para nós. Muito obrigada a vocês por participarem. Também, se quiserem, qualquer dúvida que tiverem, vocês podem ir anotando, e aí, quem tiver o meu contato, manda para mim, ou se não, manda para Viviane, e aí depois a gente pode ir respondendo lá no grupo. Muito obrigada por se tomar esse tempo para ouvir. Faz muito bem para todas as almas do planeta quando a gente fala acerca desses temas, então a gente fica bem feliz, de verdade. E tem mais uma coisa, mês de Kártika, né? Começamos num mês muito sagrado. Isso tem uma forcinha. Isso, é isso também. Então, Tá. Haribol. Não sendo mais, Haribol, pessoal. então a gente finaliza com o mantra novamente, né? Se vocês quiserem cantar juntos, vamos entoar o Mahamantra Hare Krishna 3 vezes para a gente se conectar com Krishna e com esse conhecimento possa realmente tocar os nossos corações. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Krishna aqui! Jai. Obrigada. Jai, pessoal. Obrigada. Até a Haribo. próxima. Haribo.